O Evangelho de Lucas, capítulo 11. A oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver necessário. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, vendo-te pedindo um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se à multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa.
Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, ó fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que faz o exterior, não faz também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã, da rola e de toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isto, também nos afronta. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais o mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que triaste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impediste os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem.